Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho. É um pecado capital, então, a tal da preguiça. Quem nunca sentiu preguiça que atire a primeira pedra, né? Preguiça é como uma força que nos puxa para baixo. Preguiça é algo que nos mantém num lugar que muitas vezes é quentinho, é confortável, mas nos impede de sermos um pouco melhores para o dia seguinte, né? De transformarmos no que podemos ser melhores, né? Como podemos ser melhores. Então, a tal da preguiça, tão falada muitas vezes até de uma forma corriqueira lá no dia a dia, né? A gente fala, ai meu Deus, tô com preguiça. Às vezes não é uma preguiça. E isso que é legal a gente começar a desenvolver essa autoobservação, esse olhar para dentro de nós, para que a gente possa entender de fato o que é procrastinação, o que é preguiça, ou o que eu não quero fazer e tento justificar com a preguiça, né? Mas hoje em especial nós vamos falar da preguiça, né? Por que será que ela é colocada como um pecado capital, né? Será que é porque ela nos deixa mais próximo do céu ou do inferno? Adoro essa analogia entre céu e inferno, né? Porque dentro de nós existe um céu e inferno, né? E onde será que esse tal desse pecado coloca a gente, da preguiça, né? E como lidar com eles? Eu prometo que hoje eu vou dar para vocês uma dica muito prática de como potencializar o seu mental para vencer a tal da preguiça. Olá, nossa, quanta gente querida aqui. Oiê, oi Paulo, oi Miriam, beijo para todos. Muito bom. E aí, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é perceber quando eu estou sentindo preguiça e reconhecer se é sempre da mesma ação ou não, né? Procrastinação é você deixar para depois. Preguiça é você não fazer e não querer fazer e acreditar que aonde você tá muito melhor, né? Então a preguiça é de fato um lugar quentinho, porém que se quando você tem preguiça de fazer algo que você sabe que vai te colocar em outro patamar de desenvolvimento físico, de desenvolvimento mental, no seu trabalho, na sua casa, enfim, você sabe que você seria uma pessoa melhor se você vencesse essa preguiça, e mesmo assim você fica onde está, ele é com certeza, a preguiça é com certeza o diabinho que tem dentro de você, né? Essa analogia do diabinho, às vezes eu fico falando, nossa, olha só, o diabinho tá hoje batendo aqui dentro de mim. Agora, muitas vezes a preguiça é confundida com uma outra questão, que é o cansaço. Então o cansaço ele nos puxa para baixo, ele nos deixa sem energia, né? A pessoa que está, por exemplo, em depressão, ela pode ser confundida com uma pessoa preguiçosa, né? Mas a pessoa está com baixa energia. Então isso é importante a gente observar, né? O que é preguiça, o que é cansaço e o que é uma preguiça em forma de cansaço, né? Então eu sinto uma preguiça e eu desconto isso no meu próprio cansaço. Então é bem claro que a gente compreenda que preguiça é aquilo que faz de você fazer menos do que você podia fazer, né? Então, se você podia ler mais livros, se você podia estudar mais, a preguiça te tira desse lugar de saber e conhecer mais. Se você podia ter uma casa mais organizada, se você podia estar com a sua cozinha mais limpa, mais impecável, a preguiça te tira desse lugar de ver tudo muito mais organizado e limpo, né? Se você precisa sentar para brincar com seus filhos, mas você tem preguiça de fazer isso, você sabe que a preguiça te tira desse lugar de fazer mais, de ser melhor, né? Então é importante reconhecer essa ação do que a preguiça é para você. Por que ela é um pecado? Por que ela te destrói a longo prazo? Exatamente pelo fato dela levar você não para um lugar melhor, mas sim para um lugar pior.
Então, questionar as nossas próprias ações é muito importante para que a gente compreenda quando é preguiça. E muitas vezes, quando é cansaço e não é preguiça, a gente aceita aquela preguiça, né? Então, ontem eu fiz inúmeras coisas, né? Passei o dia muito fazendo tive muitos trabalhos, reuniões, dei bastante aula, cheguei, cuidei das crianças e tal, e eu ainda precisava à noite arrumar as malas de hoje deles, né? Lanchinho, observar também se eu precisava tirar alguma coisa do congelador para comer hoje e tal. Gente, eu deitei no sofá, nossa, mas me bateu uma preguiça, assim. E obviamente ali era um cansaço, né? Mas eu não podia me permitir ter aquela preguiça ali, porque senão ia sobrar tudo para um outro momento. É aquela história, né? Ter preguiça quando você não tem alguém que faça por você, vai virar preguiça sempre, né? Aliás, uma ótima forma de não ter preguiça é quando você de fato não tem alguém que faça por você, né? Porque você vai precisar vencer essa preguiça. E vencendo a preguiça, você fica muito craque em perceber esse input para fora da preguiça, né? Então, quando você faz essa análise rápida do tipo, eu posso ficar aqui no sofá agora? Será que eu posso me permitir dar uma preguiçada, né? Ficar naquele conforto? Ok. Será que nós estamos acordados, atentos, presentes para fazer essa análise? Ou será que essa força da preguiça, quando eu alimento ela, quando eu pratico a preguiça, quando eu deixo ela vencer, será que ela não vai ganhando uma força e aquilo vai ficando mais o meu natural do que levantar do sofá e levantar da cama e fazer aquilo que eu tinha me predisposto? Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês uma técnica que ela é ótima e que vai fazer talvez você mudar esse mindset da preguiça e fazer você vencer. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre a história da preguiça, né? E essa preguiça relacionada ao cansaço. A gente está permeando em extremos, né? Então, esse é o problema da humanidade, esse é o problema do que a gente está vivendo na nossa sociedade, né? São o sempre polarizar as coisas, né? E a preguiça, ela me parece, né, pelo menos quando eu me observo, que ela tá num extremo. É o extremo da não ação, é o extremo da paralisação, né? Então, o que a gente tem feito hoje como sociedade? A gente tem feito muita coisa, a gente tem lido muita coisa, a gente tem visto muita rede social, a gente tem assistido muita coisa. Então, o nosso cérebro tem uma avalanche de informações. E do outro lado vem a preguiça. O que será que essa preguiça, quando ela começa a aumentar de tamanho, ela vem mostrar pra gente? Será que ela vem mostrar pra gente que nesse eixo, né, nessa balança que eu preciso fazer na minha vida, será que eu tô pesando muito pro lado da ação? Será que eu tô pesando muito pro lado da aceleração do meu cérebro? E aí em algum momento eu vou para essa preguiça, que é para me equilibrar? Então a preguiça não é de toda ruim. Ela pode ser um grande incentivador do seu equilíbrio. Ela pode ser também um remédio, né? Então ontem, quando eu deitei, eu calculei a minha preguiça. Eu falei, eu preciso de 15 minutos de preguiça, de descanso, né? Então eu paralisei. Aí veio um, me chamou aqui, veio outro, me falou ali. Eu falei, gente, eu tô com uma preguiça de levantar daqui agora. Eu só vou vencer ela daqui a pouco. Agora eu não quero vencê-la. Então tem isso, né? Quando você calcula, eu não sou uma pessoa preguiçosa, né? Eu não sou preguiçosa para tudo, eu não generalizo. Mas ali naquele momento eu me permiti ali uma preguiça calculada ali, né? Ela tinha um porquê existir e ela tinha um momento para acabar. Eu determinei isso para o meu cérebro e se quando eu determinasse aqueles 15 minutinhos, aí sim eu continuasse preguiçando, eu continuasse, né, naquela leseira, postergando, adiando, procrastinando, aí sim essa preguiça viraria um problema, né?
E aí sim, talvez esse hábito ganha força. E aí isso é um problema, porque aí eu vou aprender uma nova forma de adiar as coisas por preguiça, né? Então, o que eu fiz? Calculei, quando deu os 15 minutos, levantei e fui, né? Então, a primeira coisa é a gente entender se essa preguiça é algo que tem acontecido sistematicamente. E aí isso é um problema, por quê? Porque a sua preguiça está virando um hábito. Tudo na nossa vida é hábito. A gente gosta de fazer o que faz. Por quê? Porque o meu cérebro, o meu corpo, ele se habitua. E aí vai ficando fácil. Tudo aquilo que eu me habituo a fazer fica mais fácil para mim. Seja algo que me leve para a prosperidade, me dê mais saúde, seja algo que me leve para um lugar negro, para o fundo do poço, para a tristeza. Entendem? Então, tanto para o lado bom, para o lado ruim, nós conseguimos criar hábitos. E é por isso que a gente tem que começar a observar o que a gente faz rotineiramente para ver se essas atitudes vão nos levar para um lugar muito melhor ou para um lugar ruim. A Areta está me perguntando, tem diferença entre preguiça, cansaço e falta de energia? Sim, né? O cansaço, muitas vezes, ele é aquela questão física mesmo, né? Então, eu percebo que o meu corpo precisa descansar, e se o meu corpo descansar, ok. A falta de energia, principalmente a crônica, Areta, é aquilo que vem se arrastando por vários dias, sabe? Eu vou sentindo que eu não tenho energia para colocar em determinada ação. Então a gente tem que tomar cuidado aí para o que a gente chama de preguiça, né? E principalmente entender qual a relação com aquilo que tenho preguiça. Então, por exemplo, eu tenho uma imensa preguiça de lavar louça. Tenho muita preguiça de lavar louça. Aliás, pra falar a verdade, eu tenho uma certa preguiça, mais ou menos, de fazer as coisas da casa. Mas de lavar louça é muita preguiça. E aí, eu sei por que eu tenho essa preguiça, né? Porque quando eu era pequena, a minha mãe dizia que eu só sairia para brincar se eu lavasse a louça, né? Então eu tenho uma enorme preguiça de lavar louça e eu também procrastino isso, né? Então aquilo vai potencializando. Eu já vou explicar já como que eu venço isso diariamente. E aí, como que a gente mantém a nossa atenção ao que é preguiça, ao que é falta de energia e o que é cansaço. Cansaço é um pouco óbvio. Eu só estou cansado se eu me cansei. Ou seja, se eu tive um dia tranquilo, um dia corriqueiro, um dia normal, né? Então, eu estou cansada de fato, né? Então, talvez não seja uma preguiça, uma energia que me puxa para baixo, mas sim um cansaço, ponto. Eu dou uma preguiçadinha e ok, descansei, resolvi o problema. A falta de energia, muitas vezes, ela tem uma relação emocional, né? Então, eu não coloco energia lá porque eu não vou fazer aquilo, por quê? Porque eu não tive boas respostas com aquilo, eu não tive boas experiências com aquele ato. Então, isso também é uma das possibilidades, né? Quando eu tenho uma má relação emocional com algo, aquilo pode se tornar um ato que me dá preguiça. Por que será que esse ato me dá preguiça? Tudo que eu preciso enfrentar, tudo que eu preciso fazer diferente, eu gasto mais energia, né? E o nosso cérebro, ele tá sempre querendo poupar energia, tá? Então, isso já te dá várias chaves. Aquilo que você precisa enfrentar, que não é o gostosinho, te tira desse lugar aí fácil de vencer, né? Então a preguiça normalmente está ligada a algo que você vai precisar gastar muita energia naquele momento, né? E se você está com falta de energia ainda, por questões emocionais, por estresse, porque não dormiu direito, né? Você mais ainda vai ter que tirar energia de onde você não tem. E o que o seu cérebro faz? Te traz uma sensação que te puxa para baixo, chamada preguiça. Então entenda, se eu fizer aquele ato, eu sei que eu vou ser uma pessoa muito melhor, eu sei que eu vou melhorar a minha saúde, eu sei que eu vou ter um dia muito melhor,
Mas eu não faço aquilo. Por quê? Porque eu quero poupar essa energia de enfrentamento. Olha que interessante. Então existe um processo dual dentro de nós, um que nos leva para o racional, eu vou ser melhor, então eu vou vencer a preguiça, e o outro muitas vezes um processo emocional ou até físico que me traz para baixo, né? Me faz ficar onde eu tô, mesmo que seja num lugar onde eu não vou vencer e não vou ser melhor. Olha que loucura, né? A gente tem tudo isso dentro de nós. E aí o truque que eu vou ensinar para vocês tem a ver com aprender a lidar com esse processinho aí. A preguiça, ela não quer trabalho, né? Ela não quer trabalho. A preguiça, ela quer ficar onde ela tá. Fazer algum trabalho, gasta energia. Se for um trabalho que eu não gosto, gasta mais energia ainda. Se for uma coisa que eu não tenho habilidade, gasta mais energia ainda. Então eu fico aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não sou uma pessoa que tem uma habilidade para questões de banco, tributário e tal. Então, quando eu tenho que mexer com isso, eu tenho que mobilizar muita energia. Muito mais do que, por exemplo, estar aqui dando aula para vocês. Talvez para eu fazer um depósito bancário ou, sei lá, olhar alguma questão lá no meu banco, eu gaste muito menos tempo que dar uma aula aqui para vocês. Mas eu gaste muito mais energia, porque não é o meu dia a dia, eu não gosto, eu delego isso, e eu tenho preguiça. Às vezes eu tenho que fazer e me dá uma preguiça. Uma preguiça. Mas, Juliana, se você fizer, vai ser incrível, vai mostrar uma organização, você vai estar muito mais organizada, você vai estar mais controlada nas suas finanças. Pois é, mas tem um lugar aqui gostoso que eu fico na minha preguicinha de mexer com o tributário, com o banco e tal. Entendem? Então, esse lugar da preguiça não quer trabalho. E esse já é o primeiro ponto que você precisa conhecer o seu cérebro e o seu dia a dia, que é para entender em que lugarzinho tá difícil, quais são as atividades que para você é molezinha e quais são as atividades que para você precisam ser feitas para você ser uma pessoa melhor, mais organizada, cheia de saúde, e que lugares você precisa trabalhar mais. Eu já vou te explicar como. Eu vou só contar uma coisa antes para vocês. Quando a gente olha para os nossos processos emocionais, para os lugares que são fáceis, que são difíceis, a gente consegue planejar estratégias muito melhores para nos tornarmos pessoas mais perto dos lugares, dos objetivos que a gente quer chegar, né? Então, essa estratégia mental é o que eu ensino para os meus alunos. A gente vai traçando aí desafios, a gente vai traçando objetivos e a gente tem que traçar estratégias para chegarem lá. Talvez vá ter uma preguiça, com certeza, mas como que eu vou lidar com isso? Com muito autoconhecimento sempre, tá? Então, a preguiça não quer trabalho, mas a gente sabe que para nos desenvolvermos, vamos ter que trabalhar. E se pudermos trabalhar aquilo que nos dá preguiça, é isso que vai nos transformar mais ainda, tá? Porque eu vou praticar vencer a preguiça. E aí não vai ter nenhuma barreira a mais entre eu e os meus objetivos, né? Aí eu coloquei até o tema da aula de hoje. Será que essa preguiça impacta na minha saúde? Hoje a gente está falando aí de um momento onde a gente precisa de uma saúde plena, a gente precisa ter uma saúde de ferro, né? Que popularmente a gente fala ter uma saúde de ferro para nos manter vivos, para nos manter saudáveis, bem, vitais. Em que momento essa preguiça me tira do eixo da saúde, né? Pode ser tanto no eixo da frustração, então é uma questão emocional, tipo, de novo eu não fui, né? Eu já tive pessoas bem preguiçosas que me contrataram, né? E aí era sempre um desafio de vencer a si mesmo, aquela energia que puxava para baixo. Então eu marcava com a pessoa e a pessoa, puxa, Ju, nossa, se você soubesse hoje, eu tô com muita preguiça, né? E tinham pessoas preguiçosas que, inclusive, montavam um cenário em cima disso, contavam uma outra história pela sua própria preguiça, né? Então,
a preguiça, ela tem que ser encarada de frente. Você tem que olhar para ela e primeiro reconhecer e dizer, é preguiça, eu estou com preguiça, né? Eu posso ser melhor, mas tem uma força que está me puxando para baixo. Ela chama preguiça, um pecado, né? Então, esse é o primeiro ponto. É você nomear a preguiça, entender o que é preguiça em você, né? E aí, como eu disse, entender também o que é procrastinação e entender também o que é cansaço. O que é cansaço? Amanhã descansei, tô ótima, né? Para ficar ainda um pouquinho mais claro, eu estava falando da história de lavar louça, né? Se eu tivesse com preguiça de lavar louça hoje, mas todos os outros dias eu tô bem, dormi bem, não tive uma carga de trabalho muito grande, olhasse para a louça e não me desse preguiça, ok, né? Mas não. Então, a caminhada, a atividade física, muitas vezes acontece dessa forma também. A pessoa tá com preguiça hoje, aí ela tá com preguiça amanhã de novo, e aí ela tá com preguiça amanhã de novo, né? Quando a prática integral, que é essa metodologia que a gente vem praticando com os nossos alunos, ela olha para isso de uma forma amorosa, ela entende que se eu não criar uma boa relação com aquilo que eu quero mudar, se eu não tornar aquilo leve, não vai ser fácil vencer essa preguiça. Então eu vou usar de estratégias para isso. Aliás, façam isso com os seus próprios filhos, né? Aquilo que vocês querem que seja mais leve para eles, tornem aquilo leve. E é aí a dica que eu queria dar para vocês, então, para que vocês anotassem quais são as estratégias que você precisa desenvolver na sua vida para vencer os hábitos, para vencer a preguiça, que é um hábito que está puxando você para baixo e não deixando você chegar a lugares incríveis que você poderia estar, tá? Então, você precisa entender uma dica muito simples, que é o seguinte. O nosso cérebro, lembra que eu falei para vocês sobre gastar energia? Então, o nosso cérebro, ele gosta de facilidade. Ele não gosta de nada que é de dificuldade. Ora, se eu sei que o meu cérebro gosta de facilidade e eu quero montar uma estratégia para mudar um hábito negativo na minha vida, então eu preciso facilitar para aquele bom hábito. Então, por exemplo, eu não gosto de lavar louça, mas eu amo música e eu amo ouvir palestras e podcasts sobre assuntos que eu gosto de estudar. Então eu já criei um ritual. Toda vez que eu vou lavar a louça, eu coloco a minha playlist preferida e normalmente eu coloco playlists em que eu possa cantar. Ou seja, eu deixo uma deixa boa, eu uno isso a algo que eu gosto muito e que é fácil para mim, que eu não tenho preguiça. Então eu não tenho preguiça de estudar, eu não tenho preguiça de ouvir música, de fazer uma meditação cantando, cantarolando. Então o que eu faço? Eu uno lavar a louça a isso, né? Esse é um bom início. Uma outra questão, por exemplo, quando as pessoas vão começar a atividade física, né? O que muitas pessoas fazem até intuitivamente? Essas pessoas perguntam se a amiga quer ir junto ou o amigo quer ir junto, né? Mas assim, tenho a certeza que esse amigo é ponta firme, senão vai ser uma faca de dois gumes, né? Mas você convidar alguém para ir junto, principalmente no primeiro mês, é muito assertivo, né? Por quê? Porque você gosta mesmo de conversar, de ter companhia. Então, quando você convida alguém, muito mais fácil, né? Aconteceu com meu marido aqui em casa. Ele falou assim, olha, tô decidido, vou voltar a treinar, vou treinar bonitinho e tal. E no primeiro mês ele falou, mas você vai comigo nos primeiros dias? Então, assim, criou-se uma rotina ali, um ritmo, e hoje mesmo, se eu tenho que dar aula ou fazer outra coisa, ele vai sozinho, porque ele já criou o hábito, ele já venceu a preguiça do hábito, né? E o mais importante é a gente também observar e dificultar o processo do mau hábito. Então, tudo que eu dificulto para o meu cérebro é mais difícil. Então, eu preciso dificultar aquilo que eu quero diminuir na minha vida, certo? Então, se eu quero diminuir doce na minha vida, eu vou deixar ele assim, abrir o armário e você encontra o doce? Não, eu nem compro,
Porque na hora que eu quiser comer, eu vou ter que sair, vou ter que ir até o mercado, vou ter que comprar, eu dificultei aquele mau hábito, né? O mau hábito de chegar em casa, deitar no sofá e não sair para fazer atividade física. Por exemplo, nem senta no sofá, né? Deixa já um aviso no sofá. Ou então, coloca um monte de almofada. Ou então, enfim, cria um momento para você não sentar no sofá. Porque sentou no sofá, a preguiça vem, você não levanta mais. Nem vai para casa, se puder, né? Então, o que você vai fazer para vencer a sua preguiça? Você vai criar estratégias inteligentes, porque você é uma pessoa inteligente, para vencer isso, né? A pessoa que só vai pro celular às 2 da manhã, ou melhor, só larga o celular às 2 da manhã, vai dormir muito tarde. Ela tem que criar estratégias, que a gente já tem hoje aplicativos que desligam, vão diminuindo a luz e desligando o nosso celular automaticamente, para desligar isso automaticamente. Eu dificulto, por quê? Porque aí eu vou ter que ligar, colocar a senha, entende? Para esse auto-boicote existir, vai ter que ser uma coisa muito forte. E a gente acaba desistindo dessa preguiça nesse momento, né? Então, é isso. Para você vencer a preguiça, você precisa observar, se conhecer e por facilitadores pro hábito que você quer fazer e por dificultadores pro hábito que você não quer fazer, tá bom? Então, para facilitar a sua vida, escreve: hoje estou com preguiça de arrumar a minha gaveta. Hoje estou com preguiça de lavar a louça. Hoje estou com preguiça de fazer o jantar, comidas saudáveis. Olha, por exemplo, a história da alimentação. Como que a gente diminui a preguiça de fazer uma boa alimentação? Fazer uma alimentação saudável, natural, feita de verdade? Desinstala o aplicativo do iFood do celular. Desinstala. Ou então não põe senha automática, que aí você sabe que você vai ter que baixar de novo, ou você vai ter que colocar lá uma senha novamente. E aí, esse tempo que você vai fazendo isso, você vai repensando o hábito que você quer mudar. Então, é o tempo necessário. Então, se você quer comer mais comida de verdade, desinstala o aplicativo. O que você vai fazer? Dificultar o mau hábito. E isso é uma forma de vencer a preguiça. A preguiça de cozinhar bem, uma alimentação saudável, a preguiça de sair para caminhar, a preguiça de fazer o seu treino de força do dia, a preguiça de meditar, né? Meditar, por exemplo, quando a gente está atrelado a um grupo, seja um grupo de alimentação, seja um grupo de atividade física, seja um grupo de meditação, a gente tá lá, por exemplo, domingo à noite. Nossa, eu tinha muita preguiça de meditar no domingo à noite, porque na minha cabeça tava muito já pensando no dia seguinte. E aí, com o Clube da Meditação Integral, que a gente faz de domingo 21h30, é uma delícia, tá todo mundo junto, as pessoas comentam, falam. Então, o que eu fiz? Eu pus eu facilitei para o meu bom hábito, né? Então, levanta a bola para o seu bom hábito cortar. Agora, se você tá jogando contra, a preguiça vem mesmo e ela vence você. É você que tem que vencer essa preguiça e para isso você tem que reconhecê-la e planejar sair dela, tá bom?